Olá, oitavo semestre. Hoje, a aula vai ser sobre a hipertensão arterial na infância e adolescência, tá? Esse é um tema, que está muito em vigor atualmente, porque a hipertensão, na infância está aumentando cada dia mais, principalmente nas crianças, maior que 6 anos. Isso por quê? Porque houve um aumento muito grande, do sobrepeso e da obesidade na criança, a falta de atividade física também na criança e toda a dieta, errada que nós temos hoje em dia, tá? Muito fast food, né? Então, muitas doenças, muitas comidas condimentadas, tá? Então, essa foi uma das causas desse aumento dessa hipertensão e está sendo cada vez mais relevante para nós pediatras. Então, o objetivo dessa aula é familiarizar o pediatra com as diretrizes sobre a hipertensão arterial sistêmica, sensibilizar a medida rotineira da pressão arterial da criança, porque toda criança a partir dos 3 anos de idade, pelo menos uma vez por ano, deve ser medida essa pressão arterial. E conhecer e interpretar as tabelas de pressão arterial sistêmica, que vocês vão ver que a pressão arterial na infância, ela depende da altura, tá? Então, nós precisamos, ela precisa da altura. Então, precisamos medir essa criança, colocar na tabela e ver se ela está hipertensa ou não. Para nós seguirmos, para atingir aquele objetivo, vou seguir esse sumário de uma introdução, uma fisiopatologia da hipertensão, medidas, da pressão arterial na infância, a classificação da pressão arterial na infância, a etiologia, o diagnóstico e o tratamento. Não vou falar da crise hipertensiva, tá? A crise hipertensiva, está, naqueles no eu mandei para vocês, todo o material e existe já um material lá, falando sobre a crise hipertensiva. Então, vocês podem, complementar essa leitura. Então, olha, a hipertensão arterial, ela é um problema, de saúde pública mundial, não é só do Brasil. Há um aumento muito grande, da prevalência desses casos, pediátricos, como eu já falei anteriormente, associado ao aumento de sobrepeso e obesidade. No caso, nacional, nós não temos uns dados, fidedignos, tá? Mas sabemos também que aqui há um aumento dessa hipertensão, tá? E nós temos a diretriz, de 2017, tá? Diretriz sobre hipertensão arterial sistêmica na infância, tá? Olha bem, a última nós tivemos, em 2004, depois foi revista somente em 2017 e que houve algumas mudanças, na classificação e que vocês verão posteriormente. Então, a primeira coisa, o que é hipertensão arterial? Então, a hipertensão arterial, ela é a pressão exercida pelo sangue circulante nas artérias durante a contração e o relaxamento cardíaco, correto? Isso é a definição de pressão arterial. Nós temos a pressão sistólica e a pressão diastólica. A pressão sistólica é o momento que o coração contrai e impulsiona o sangue para as artérias. É a pressão que o sangue faz contra a parede das artérias. Isso nós vamos ver aonde? Na fase 1 de Korostov, tá? Aquela, Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, de Korostov, tá? E a pressão diastólica ela é influenciada pela resistência que os vasos oferecem à passagem do sangue, que é a fase 5 de Korostov. Então, isso é importante vocês guardarem, a fase 1 e a fase 5. Então, agora, a fisiopatologia.
quais são os nós temos que a pressão arterial, né, nós vamos depender de três fatores, tá? Da resistência vascular sistêmica, tá? Do débito cardíaco e do volume plasmático, tá? Então, olha, a resistência vascular sistêmica, ela é influenciada, né, pelo sistema renina-angiotensina 2, tá? Do sistema nervoso simpático, da secreção diminuída de substâncias vasodilatadoras, por exemplo, a prostaglandinas, e, por exemplo, também a resistência, né, vascular sistêmica, ela é também influenciada pela secreção alterada, né, de outras substâncias vasopressoras e também pela hiperplasia das arteríolas, que pode favorecer a manutenção da hipertensão arterial. Ela é influenciada, né, a pressão arterial também, né? Ela é influenciada pelo débito cardíaco e também pelo volume plasmático, que pode variar em função de secreção dos hormônios da córtex adrenal, pela ingestão de sódio e pelas alterações da função renal. Então, nós vimos, né, que isso é importante nós compreendermos para quê? Para vocês verem, né, aonde os antihipertensivos, né, vocês irão usar, né, aonde eles irão agir, né, no sistema renina-angiotensina, tá? Se age, por isso que é importante também nós eliminarmos o sal, né, dos hipertensos, tá? Porque varia, né, o volume plasmático, tá? E vamos ver também se já tem alguma alteração da função renal em todo hipertenso, porque, né, é um órgão-alvo, né, da hipertensão. Então, olha, o que nós vamos ver, né, a hipertensão, tá? O que é definição? Em pediatria, tá? É a elevação dos níveis pressóricos acima dos esperados para sexo, idade e altura. Então, olha, o que depende, né, da pressão em criança? É sexo, idade e altura, tá? Não é IMC, não é o peso, tá? Ele é considerado hipertensão quando for maior ou igual ao percentil 95, em, quando em três ocasiões diferentes, entendeu? Essa medida da pressão arterial ela tem que ser feita, né, em três ocasiões diferentes. Isso é igual o adulto, né? Não quer dizer que uma vez ocorreu naquele momento você mediu, né, a pressão e está alterada, não quer dizer que aquela criança seja hipertensa. Nós temos que reavaliar, né, fazer um mapa, né, que é o monitoramento, né, da pressão arterial, tá? Ambulatorial, para que nós possamos, né, ver se realmente aquela criança ela é hipertensa ou não, tá? Em uma medida somente não temos condições de falar que essa criança ela é hipertensa. Então, ó, todas as crianças maiores que 3 anos devem ter uma medida, né, pelo menos uma vez por ano, né, da pressão arterial. A PA, ela deve ser medida em cada consulta, tá? Se a criança for obesa, se estiver, né, em uso de medicamentos que podem levar à pressão arterial. No caso de doença renal, essa criança deve ser medida, né, a pressão arterial, tá? Toda a consulta médica, diabético também, e história de obstrução do arco aórtico ou coarctação da aorta, tá? Então, você, toda vez que você for, né, cardiopata também, né, você tem que fazer toda vez que for na consulta, você tem que medir a pressão arterial dessa criança, tá? Então, olha, quando que nós vamos fazer a medida da pressão arterial antes dos 3 anos de idade? Tá? Antes dos 3 anos. Então, olha, no histórico pré-natal, todo prematuro menor que 32 semanas deve-se fazer essa medida. Muito baixo peso ao nascer, no caso se houver cateterismo umbilical e outras complicações no período neonatal,
requerendo, né, internação na UTI. Quer dizer, todas aquelas crianças que foram internadas na UTI deve ser avaliada, né, a pressão arterial antes dos 3 anos de idade. No caso, né, de uma doença cardíaca, uma cardiopatia congênita corrigida ou não, tá? Deve ser medida antes dos 3 anos de idade. Doenças renais, itu de repetição, hematúria ou proteinúria, né, se houver uma doença renal, né, conhecida, uma má formação urológica deve ser medida antes dos 3 anos de idade e história familiar de doença renal congênita, tá? Também deve ser, né, até investigada, né, para ver se a criança não tem alguma doença, né, renal congênita e deve se medir também a pressão. Transplantes, né, lógico, né, deve se medir. E em outros casos, por exemplo, neoplasias, tá? Tratamento com drogas sabidamente que aumenta a pressão arterial, como nós já falamos lá atrás, doenças associadas à hipertensão, por exemplo, neurofibromatose, esclerose tuberosa, anemia falciforme, tá? Crianças com anemia falciforme, você deve medir a pressão arterial antes dos 3 anos de idade e evidências de aumento da pressão intracraniana. Então, esses são os casos, né, da hipertensão, tá? Se você medir a pressão arterial antes dos 3 anos de idade, tá? Agora, toda vez, né, que você tiver um obeso, uma criança que faz uso de uma medicação, né, que aumenta a pressão, por exemplo, corticoide, tá? Uma criança, né, que tem todas aquelas crianças, né, que nós vimos que temos que medir toda vez que nós formos, né, ela for na nossa consulta, é importante fazer a medida da pressão. Então, olha, agora a classificação da pressão arterial. Eu coloquei 2004, né, e o 2017, só para vocês terem, né, uma ideia, né, da mudança, tá? Que houve uma mudança. Por exemplo, em APA menor que 90, percentil 90, para sexo, idade e altura, ela é considerada normortensa, tá? Agora, a pressão arterial maior ou igual a 95 e pressão no percentil menor do que 95 para sexo, idade e altura é chamada PA elevada. Para a PA maior ou igual a 95 para idade, sexo e altura é hipertensão, tá? Isso aí maior ou igual a 95, tá bom? Agora, se a PA é até o percentil 95 mais 12 milímetros, é considerada hipertensão estágio 1. E se a PA, tá, for maior ou igual a 95 mais 12 milímetros, tá? Porque aqui, olha, a PA até 95, tá? E aqui a PA maior ou igual a 95 mais 12. Então, para sexo, idade, altura, aí já é considerado que hipertensão estágio 2, tá? E no caso, né, para crianças maiores que maior ou igual a 13 anos, tá? Normotenso são aquelas crianças que você já vai considerar igual do adulto, tá? Menor do que 12 por 8, pressão elevada, né? PA 12 por 8 até 129 a 80, e hipertensão estágio 1 de 13 por 8 até 139 por 89, tá? E a pressão arterial estágio 2 é a PA maior do que 14 por 9. Quer dizer, então, nós temos, né, essa é a classificação da criança, tá? Agora, outra coisa, da criança maior do que 13 anos, que é igual para adulto, tá? E daí
sempre nós temos que solicitar, né, um mapa, né, monitoramento, né, arterial monitoramento da pressão arterial ambulatorial, tá? Para que nós possamos ver se realmente você vai medir essa pressão em horários diferentes, em dias diferentes, para ver se realmente, né, não foi um pico, né, naquele momento, tá? Nervoso, né? Que não pode ver médico, né? Porque vocês sabem que existe a pressão arterial aumentada do jaleco branco, tá? Que são pessoas que não podem ver médico, não pode entrar no posto de saúde, que aumenta a pressão, isso realmente é verdade, existe várias pessoas assim. Então, essas pessoas não são consideradas hipertensas, tá? Chama-se hipertensão do jaleco branco. Então, olha, a medida da pressão arterial, tá? Como que é feita, né, a medida da pressão arterial em criança, tá? As crianças, é muito fácil medir a pressão arterial, né, de uma criança, para não dizer o contrário, tá? A criança, ela tem que estar sentada ou deitada, tem que estar descansada pelo menos por 5 minutos, tranquila, olha bem, criança tranquila, com a bexiga vazia, não pode ter praticado exercício físico há pelo menos 60 minutos, que vocês sabem que isso, né, não é realidade, né? Elas ficam já na sala de espera, né, brincando com outras crianças, né? Você vê lá na policlínica mesmo, né, aquela bagunça de criança, tá? Pernas descruzadas, o braço a nível do coração e realizar sempre a aferição da pressão arterial no braço direito, tá? Por quê? Porque para evitar, né, falsas medidas baixas à esquerda no caso de coarctação de aorta. E aqui está, né, a tabela, tá? Eu vou aqui para vocês só terem uma ideia, tá? Vamos ver aqui, olha, a idade, tá? Tá aqui, olha, peso, né? A idade, aqui é a idade, tá? Aqui é a estatura, tá? Então, olha, por exemplo, se a criança, tá? Ela tiver, né, com uma estatura, por exemplo, uma criança de 4 anos, tá? Ela tá com uma estatura, né, de 1 metro, vamos dizer aqui, né, tá na percentil 50, tá? 1,05 m, tá? Se a pressão arterial dela tiver 92, tá vendo? Ela está no percentil 50. Se ela está no 105, ela está no percentil, olha, 90, tá? Se ela está no 108, né? Se essa pressão arterial dela está no 108 e elas têm 1,05 m, né, está com 4 anos, ela tem, né, uma hipertensão, ela tem uma pressão arterial, né, de 95, tá? E se for, né, olha bem, se ela estiver com 120, né, de pressão, nós vamos ver, né, 120 de pressão, ela já está com a pressão arterial, o P 95 mais 12, tá? Então já está na hipertensão, né, no estágio 1, tá? Então essa aqui, né, nós consideramos já, né, a pressão já uma hipertensão, certo? Aí estágio 1, depois vem estágio 2, correto? Assim, né, é o percentil, né, em meninos, tá? E temos a tabela também das meninas, que é feita, né, da mesma forma, tá? Então, isso aí é importante quando vocês estiverem no posto de saúde, por isso que é importante, né? O próprio médico, né, do posto de saúde pode medir a pressão arterial da criança, né, sem problema nenhum, e já ver, né, se ela é para fazer uma triagem para encaminhar, né, ela para o pediatra, tá? E agora, né, a etiologia, tá? Nós temos, né, a etiologia primária e a secundária. A secundária é a mais comum na infância, tá? Enquanto que a primária só é comum, mais comum, né, a partir do 6º ano, né? Por quê?
principalmente, né, por causa do sobrepeso e da obesidade, onde tem história familiar positiva para hipertensão arterial sistêmica, tá? E a secundária é a mais comum na infância, então nós vamos ter aqui, ó, isso aqui é importante nós guardarmos, tá? Por exemplo, recém-nascido, né? Qual é a causa mais comum da hipertensão arterial? Trombose da artéria renal, estenose da artéria renal, malformações congênitas renais, coarctação de aorta e displasia broncopulmonar. Essas são as causas mais comuns em recém-nascido. De lactentes até 6 anos, tá? Doença do parênquima renal, coarctação de aorta e estenose da artéria renal, tá? E de 6 a 10 anos, também nós vamos ter estenose da artéria renal, doenças do parênquima renal e hipertensão primária, né? Que é aquela que nós já vimos aqui. E adolescentes, a causa mais comum é hipertensão primária e as doenças do parênquima renal. Então, olha, quais são os achados do exame físico e história clínica sugestíveis de causa secundária, tá? Então, olha bem, nós vamos ver, né, aquela criança que é taquicárdica, tá? Então, olha, quais são a etiologia possíveis, né? Por exemplo, um hipertiroidismo, um feocromocitoma, tá? Por exemplo, aquela criança que tem rubor, sudorese, náusea, vômito, cefaleia, tá? Um neuroblastoma, né, que também, né, cursa com uma taquicardia. Por exemplo, uma diminuição dos pulsos em membros inferiores. Por exemplo, queda de PA entre a medida do membro superior e do membro inferior. Então, nós vamos o quê? Pensar em coarctação de aorta, tá? Os olhos, por exemplo, alteração da retina numa hipertensão arterial grave e provável, né, associação, né, da hipertensão secundária, tá? Alguma coisa, né, alguma hipertensão secundária ali, né? Alguma malformação congênita, alguma patologia renal, tá? Uma hipertensão intracraniana, né? Alguma coisa. E o nariz, ouvido, garganta, né? Por exemplo, quando tem uma hipertrofia adenoamidaliana, tá? Então, é muito comum essas crianças serem hipertensas, tá? Que sugerem uma associação com o distúrbio do sono, tá? Principalmente se essas crianças tiverem o quê? Uma apneia. Por exemplo, ó, um atraso no crescimento e desenvolvimento, né? Um atraso no crescimento. Então, por exemplo, uma criança, né, que tem obesidade, tá? E obesidade também do tronco, por exemplo, doença renal crônica, pensar, né? Possíveis etiologias. Uma hipertensão arterial primária, a síndrome de Cushing e uma resistência insulínica, né? Já é uma doença, né, metabólica. Por exemplo, no cabeça-pescoço, se ela tem umas faces de elfo, pescoço alado, aumento da tireoide e faces de lua cheia, né? Então, nós vamos pensar, ó, em síndrome de Cushing, tá? Em síndrome de Williams, a síndrome de Turner e o hipertiroidismo também. Quer dizer, isso tudo, né, nós vamos pensar se você observar essa cabeça, tá? Um pescoço alado, né? Olha bem, o aumento da tireoide, né? Faces de lua cheia. E as extremidades, por exemplo, fraqueza muscular. Nós vamos pensar, né, no hiperaldosteronismo e uma síndrome de Leach. E no caso de abdômen, tá? Por exemplo, uma massa palpável, se nós tivermos alguma massa palpável, vamos pensar, né, no tumor de Wilms, no neuroblastoma e um feocromocitoma. Se nós temos um sopro abdominal, vamos pensar numa estenose de artéria renal, tá? Então, quer dizer, toda vez que nós tivermos um sopro abdominal, né, se auscultar, se isso é rotina, né, de nós fazermos, né? Só que quando você já vem uma criança, né, com uma hipertensão, né,
Isso aí geralmente, né, é feito um TI, né, se você faz esse diagnóstico, tá? Principalmente, né, que essa estenose da artéria renal é muito feita onde? Na UTI, né? Lá no RN, né, que é a causa provável. Então, você vai escutar, né, um sopro abdominal. Os rins palpáveis, por exemplo, pensar numa doença renal policística, uma hidronefrose e uma displasia renal multicística. É lógico, né, um bebezinho com um rinzinho palpável, né, à direita, né, isso é comum, tá? Que não pode uma massa ali palpável, tá? É diferente. Vocês vão ver, né, com o tempo a diferença, mas enquanto vocês também não sabem, pode, né, encaminhar para o pediatra avaliar. E a genitália, né, quando vocês verem, né, que está ambígua ou virilizante, pensar, né, numa hiperplasia da suprarrenal, tá bom? Então, quer dizer, são achados no exame físico, tá? E uma história clínica, né, sugestiva da causa secundária. Isso é importante. Você viu uma taquicardia? Vamos pensar nisso, tá? Uma massa palpável em abdômen, o que pode ser, tá? E medir essa pressão, porque geralmente essas doenças estão associadas à hipertensão arterial. Então agora, né, o diagnóstico, tá? Basicamente, né, ele é feito, o diagnóstico, ele é clínico, tá? Pela anamnese, a história gestacional, a história familiar e um exame físico, né? 90% dos pacientes, eles são assintomáticos, tá? É muito comum em escolares e adolescentes você ter uma cefaleia, irritabilidade, alterações no sono, tá? Você vai ter também, né, uma dor aqui na nuca, tá? Tem criança, né, que já é escolar, né, já consegue referenciar, tá? Então, quer dizer, todas as vezes escolares, né, com cefaleia, é importante nós medimos, né, a pressão dessa criança, tá? E os sinais e sintomas que podem sugerir envolvimento de algum órgão, né? Por exemplo, ó, hematúria macroscópica, edema e fadiga, né? Que aí você vai pensar em que os rins já estão o quê? Sendo acometidos, tá? E no coração, dor torácica, dispneia aos esforços e palpitações, tá? Então vocês já vão ver, né, que esse órgão-alvo já está sendo envolvido já, tá? E os exames complementares, né? Quais são os exames complementares que nós devemos, né, pedir, né, em todos os pacientes, né, que estiver com hipertensão? A urina tipo 1 e a urocultura, certo? Não esquecer que você deve colher corretamente, né, essa cultura, tá? Se não tiver condições de colher essa cultura, é melhor só pedir uma urina tipo 1, que nós já vimos já na nossa aula, né, de infecção urinária. A bioquímica, sódio, potássio, cloreto, cálcio, tá? A ureia, creatinina, para nós vermos, né, como que está o perfil, né, renal dessa criança, perfil lipídico, né, em jejum, ácido úrico e o hemograma completo, tá? E uma glicemia também de jejum aí, tá? E a imagem, a ultrassonografia renal em menores de 6 anos ou naqueles que tiveram a urina 1 e a função renal alterada, tá vendo? Quer dizer, toda criança que está hipertensa, tá? Com menor de 6 anos, além desses exames, solicitar também um ultrassom, né? De uma ecografia renal, tá? E naqueles também que tiveram, né, a urina tipo 1 alterada, né, e a função renal também alterada. É importante solicitar para ver, né, se não tem uma hidronefrose, né, se não tem uma obstrução, né, renal que está fazendo que tenha essa hipertensão dessa criança. E agora, para as crianças ou adolescentes obesos, né, com o IMC maior do que 95, tá? Então, olha, além de realizar todos aqueles exames que nós já falamos, nós devemos realizar, né,
a hemoglobina glicada, tá? Para triagem, né, de diabetes mellitus, a transaminases, tá? Que é TGO e TGP, né? Para triagem de esteatose hepática, e o perfil lipídico em jejum ou não, tá? Triagem para dislipidemia. Vocês sabem, né, que agora, né, eu coloquei lá atrás, né, que a coleta de exame de colesterol, né, deve ser feita em jejum. Antes era assim, tá? Agora não é mais, tá? Ela é feita, a criança não precisa estar em jejum. Agora, a glicemia de jejum necessita ficar, né, em jejum, tá? Mas se for só o perfil lipídico, a criança não precisa mais estar em jejum, tá bom? E se você suspeitar de alguma endocrinopatia, tá? Então é importante você pedir o T4 livre, o TSH, o cortisol e o ácido vanilmandélico e homovalímico, tá? Já pensando, né, em alguma, né, alteração de suprarrenal. E você também, né, você vai avaliar, quando você vai avaliar, né, também, por exemplo, essa criança é hipertensa, tá? Então, é importante, né, você avaliar o órgão-alvo, tá? Se você, por exemplo, sabe que ela é uma criança nefropata, sabe que ela é uma criança, né, cardiopata, tá? Então, é importante, né, pedir um ecocardiograma com Doppler, uma porque, né, nós temos uma hipertrofia, para verificar uma hipertrofia de ventrículo esquerdo, tá? Que ocorre em 40% dos casos, né? Isso é importante, tá? Ecocardiograma com Doppler e o eletrocardiograma. Deve ser feito ou não? Na realidade, né, o eletrocardiograma para essas crianças, né, não tem muita validade, tá? Então se interroga muito. Alguns locais você vai ver que se pede, outros locais você vê, né, outras referências bibliográficas não se pede. Mas, né, isso aí é um exame fácil, né, que você pode realizar, né? Então você pode pedir também. Os rins, tá? Aquela criança, né, é necessário pedir uma microalbuminúria. Não há recomendação de avaliação de rotina em pacientes com hipertensão primária, tá vendo? Para você ver se tem uma microalbuminúria, né? Se tem a proteinúria, tá? Não há necessidade, né, de rotina, tá? E no sistema nervoso central, para você avaliar o sistema nervoso central, vai fazer, por exemplo, uma fundoscopia, né? Fazer a medição, né, da pressão ocular, tá? Não é rotina, pois não há estudos suficientes que demonstram alteração da vasculatura retiniana associada à hipertensão, uma retinopatia hipertensiva, tá vendo? Então, quer dizer, aqui, né, a avaliação do órgão, né, alvo, tá? É realmente uma criança, né, por exemplo, um adolescente com hipertensão, tá? Então, nós vamos pedir um ecocardiograma com Doppler, tá? Para verificar se há uma hipertrofia, né, uma hipertrofia de ventrículo esquerdo, tá bom? E 40% dos casos há uma hipertrofia de ventrículo esquerdo, tá? Então, com isso, né, nós vamos ter que restringir, né, exercícios físicos, né, de alto impacto, tá? Nós vamos ter que tomar atitudes, né, condutas para orientar essa família. Então, agora, né, o tratamento, tá? Nós temos o tratamento não farmacológico e o farmacológico, tá? Então, o não farmacológico, que é dieta, exercício físico, tá? Mudança de vida diária, tá? Tudo, tá? Então, por exemplo, é muito comum quando você faz em hipertensão assintomática e numa pressão arterial elevada, tá? E até numa hipertensão, tá? Porque muitas vezes você vê que é uma criança obesa, é uma criança que está assintomática, mas está hipertensa naquele momento, você não vai entrar com a medicação,
tá? É como nós falamos assim, né? Uma hipertensão assintomática. Você vai fazer o quê? Com que essa criança mude a rotina dela, né? E a família também, tá? Esse que é o nosso problema, né? O problema não é a criança, o problema é os pais mudarem e aceitar que necessita de mudança de rotina das crianças, tá? Porque eles nunca admitem que a criança come demais, eles nunca admitem que a criança, né, não use muito computador, nem tablet, tá? Eles, nada, os filhos deles são tudo perfeito, tá? Nada que a gente vê, né, nas estatísticas, né, nada corre com eles, tá? Então, olha, e o farmacológico, né? Quando que você entra, né, com um esquema farmacológico? É na falta de resposta ao tratamento não medicamentoso, né? Depois, assim, de uns 3 meses, 4 meses, né? A hipertensão arterial sistêmica em paciente com doença renal crônica, tá? Hipertensão arterial no estágio 2, tá? Isso já vai ter que entrar, tá? Não tem jeito. Uma presença de uma hipertrofia de ventrículo esquerdo. Hipertensão sintomática, tá? Se essa criança está sintomática, então você tem que entrar, muda também muda dieta, exercício físico. Se baixar, nós vamos poder reavaliar, né, essa medicação, tá? E hipertensão arterial sistêmica, né, com diabetes tipo 1 ou tipo 2 também, a necessidade já de entrar com um antihipertensivo. Então, olha, é muito importante, né, nós explicarmos, né, para os pais, né, que é necessário, né, uma mudança de uma dieta, né, equilibrada, tá? Incluir atividade física, tá? Por exemplo, é importante, né, que ela pratique natação, artes marciais, jogos em equipe, tá? Isso é importante. É importante, né, ter uma vida saudável, se exercitando, tá? Para que haja, né, uma melhor qualidade de vida e posteriormente na fase adulta, né? Porque não quer dizer que essa criança é hipertensa na infância, que ela não vai ser hipertensa quando adulto, tá? É a mesma coisa, né, da obesidade, tá? Então vocês sabem que a criança obesa, tá? Na infância, a probabilidade dela ser um adulto obeso é enorme, tá? Eliminar os alimentos processados e ultraprocessados e consultar, né, periodicamente, né, a pressão dessas crianças, tá? Sempre, né, pelo menos, né, acima dos 3 anos de idade, é necessária pelo menos uma verificação da pressão uma vez por ano, tá? Então, olha, a dieta, né? Redução da ingesta de sal, tá? Por isso que é importante já desde bebê, né, nós solicitarmos, né, que não haja introdução do sal, tá? Por quê? Para que evite, né, doenças renais, né, para que evite, né, as doenças hipertensivas que estão acontecendo. Das gorduras saturadas, colesterol e gorduras totais. Redução no consumo da carne vermelha, redução da ingesta de açúcares, bebidas ricas em açúcares, quer dizer, refrigerante, aqueles sucos, né? De caixinha, tá? Isso não. Redução do consumo de leite e derivados, rico em potássio, magnésio, né? Toda dieta, né? Deve ser rica em potássio, magnésio, proteínas e fibras, né? Maior ingestão de frutas, verduras e produtos sem gordura e ingesta de grãos, peixe, aves e castanhas. Isso aí todos nós sabemos o que temos que fazer, né? O negócio é a gente fazer no nosso dia a dia. E a atividade física, olha, ele deve ser realizado, né, de acordo com a idade. Lógico que o obeso, né, não vai fazer um exercício de alto impacto, né, não vai fazer com que essa criança, né, corra, por exemplo, tá? Porque senão, né, vai ferrar o próprio joelho dele, tá? Então, ele vai se cansar, vai desistir de fazer. Então, o importante fazer uma natação, tá? Exercício com água, tá? Andar de bicicleta,
tá? Uma bicicleta ergométrica, né? E, se necessário, fazer um acompanhamento até multiprofissional, né? Encaminhar para o psicólogo, encaminhar para nutricionista, tá? Que isso é importante para que ele faça com que a pessoa realmente sinta a necessidade de que há uma mudança, né, da vida diária dele, tá? De toda a rotina da vida dele. Eu tive uma criança, né, com 12 anos de idade, que me apareceu no consultório, tá? Ela às vezes sentia muita dor de cabeça, tá? Olha bem, às vezes sentia muita dor de cabeça. E aí eu fui medir, né, a pressão dela, né, rotineiramente, sabe quanto que ela estava? 18/12, tá? Ela era obesa, tá? A criança, né, já introduzia medicação, né, consegui controlar, né, a hipertensão, e encaminhei ela para o psicólogo, encaminhei ela para nutricionista. Hoje em dia essa criança, né, ela está com 13 anos, ela conseguiu emagrecer, tá? Está ótima, está fazendo terapia e agora, né, hoje em dia ela está com a pressão normal e nem está mais utilizando medicação. Então, como vocês verem, né, que é importante a mudança. E ela não tem nenhuma alteração de órgão-alvo, tá? Então, olha, no caso, né, isso aqui, né, é importante, tá? Atividade para as crianças atletas, tá? Por exemplo, até atletas hipertensos que têm uma hipertrofia de ventrículo esquerdo, tá? É importante fazer uma limitação da participação em competições, até que a PA seja controlada com o uso de antihipertensivos, tá? Então, quer dizer, se ele tiver uma hipertrofia de ventrículo esquerdo, tá? Mas eles são só hipertensos. Agora, se o hipertenso, né, eles são atletas no estágio 2, tá? Mesmo que não tenha evidência de lesão de órgão-alvo, restringir a participação em esportes estáticos de alto impacto, como, por exemplo, peso, boxe e luta livre, até que a hipertensão seja controlada através da modificação do estilo de vida ou tratamento medicamentoso, tá? Então, quer dizer, essas pacientes, né, com estágio tipo 2, né, restringir, né, todo esse tipo, né, de esporte estático de alto impacto, tá? Então, é importante em crianças atletas, né, nós também medirmos sempre essa pressão, tá? E agora o tratamento medicamentoso, tá? Os medicamentos, né, que nós vamos entrar é a mesma coisa dos adultos, tá? É o IECA, né, inibidor da enzima conversora de angiotensina, bloqueador do receptor da angiotensina, que é o BRA, e o bloqueador de canais de cálcio, BCC, e diurético, né, tiazídico. Qual que é o alvo da PA, tá? Que a pressão arterial fique no percentil menor que 90, tá? Ou com a pressão menor que 13/8, ou o que for menor entre eles, tá? No caso, né, da criança de 13 anos. No caso de doenças renal crônica, o alvo é o percentil 50 da referência para mapa, tá? Quer dizer, você faz, né? É, você tem que ver a referência, né, do percentil 50, tá? Faz um mapa, né, uma medida ambulatorial da pressão arterial, tá? E aí vocês vão colocar naquela tabela e vão ver, né, no percentil 50 ali, né, que é o ideal, pelo menos, para ver se controla a pressão arterial dessa criança, tá? Que tem uma doença renal crônica. Então, olha, o que que nós temos que fazer, né? O primeiro passo, tá, é introduzir, né, uma droga antihipertensiva com a dose inicial preconizada, tá? Então, por exemplo, um ECA, um BRA, um bloqueador de canal de cálcio ou um diurético, tá? Mas a primeira droga de escolha é a IECA,
tá? Se não houver controle, o que que nós temos que fazer? Aumentar a dose até atingir o alvo de PA adequada ou até a dose máxima preconizada, entendeu? Então aumenta essa droga. Se você atingiu a dose máxima preconizada e não houve controle, aí sim, né, associar uma segunda medicação com um mecanismo diferente e complementar, tá? Então, nós vamos ver, né, por exemplo, entrou com ECA, introduz, né, um BRA, tá? Ou um ECA, né, ou um diurético, tá? Aí você vai aumentando, né, essa dose até a dose máxima. Se você vê que não houve controle, tá? Você deve adicionar uma terceira droga antipertensiva de classe diferente ou vai encaminhar, né, essa criança mesmo, né, para um cardio, né, um nefro, né, dependendo, né, do órgão-alvo dela, tá bom? Então, ó, essas, né, nós temos, né, a IECA, né, nós vimos, né, que a gente entra muito com captopril para criança, tá? Nas doses, olha, tá? Maior que um mês, né? E na dose máxima de 6 miligramas, tá? No intervalo de 8 em 8 horas, tá vendo? Os bloqueadores de receptor que é o BRA, tá? Nós vamos ter, né, a losartana, tá? Que pode introduzir, né? E os diuréticos tiazídicos, né? Que é também, né, a hidroclorotiazida, né? Que também pode ser utilizada. Aqui os bloqueadores de canais de cálcio, né? BCC, ó, vocês viram, né? O alodipino, tá? Em crianças, né? De 1 a 5 anos, tá? E a partir de 6 anos, tá vendo? O bloqueador, né, de cálcio, né? Deve ser a crianças maior que 1 ano, tá? O propanolol, tá? O atenolol, tá? Todas essas drogas, né, que nós vamos, né, utilizar, tá bom? E o tratamento, né, também, qual a escolha do tratamento medicamentoso de acordo com a doença base? Por exemplo, se a doença é uma hipertensão arterial sistêmica, tá? E ela é renovascular, você vai entrar, né, primeiro com ECA, depois o BRA, o diurético e depois um vasodilatador, tá? No caso de coarctação de aorta, é um beta-bloqueador, principalmente antes da correção, tá? Então, quer dizer, utilizar um beta-bloqueador. Doença renal crônica é um ECA ou um BRA, tá? O atleta hipertenso, um ECA, um BRA ou bloqueador de canal de cálcio, tá? Hipertensão arterial mais obesidade, tá? É o IECA ou BRA, tá? Quer dizer, nós temos, né, o uso de diurético, né, em criança, mais para criança com hipertensão arterial, né, sistêmica de origem renovascular, tá? Geralmente a criança ela se dá bem somente com IECA ou com BRA, tá bom? Então, olha, no caso, né, como que você vai manejar essa criança, tá? Você vai avaliar essa criança a cada 4 ou 6 semanas, quer dizer, mensalmente, para você ajustar essas doses e associar com outra medicação, né, ou aumentar, né, essa dose. Com o controle da PA, né, você pode solicitar que essa criança volte de 3 a 4 meses, tá? E em cada consulta monitorar os sintomas e efeitos colaterais dos medicamentos e verificar, né, a aderência do tratamento, tá? Aqui eles falam 4 semanas. Eu já peço, né, para vir, né, na outra semana, tá? Semanalmente. Eu sou assim meia medrosa, né? Prefiro avaliar essa criança de mais perto, né, com mais não vai aumentar aquele PA, né? Não vai reajustar nada, né? Nem vai utilizar nenhuma outra medicação, mas pelo menos para ver, né, se aquela criança está passando bem, tá em uma semana, né, como é que ela está, tá? Que aí se ela estiver bem,
mas estiver com a mesma pressão, mas pelo menos então volta aqui 15 dias, né? Se não tem nenhum sintoma, né, do efeito colateral, né, uma reação adversa à medicação, tá? Então eu gosto de ver essa criança mais cedo. Então, a conclusão, né? A hipertensão arterial na infância é uma realidade associada ao sobrepeso e a obesidade, ela tem aumentado muito, né, no mundo pediátrico, tá? Então, nós temos que a missão de nós, pediatras, é garantir o crescimento e desenvolvimento adequado para essas crianças, que elas se tornem um adulto saudável, né? Infelizmente, nós temos que pensar, né, posteriormente nesse adulto, tá? Porque será um adulto doente, será um hipertenso, tá? Posteriormente. A medida da pressão arterial em criança e adolescência deve se tornar uma prática diária do pediatra, pois é uma das medidas de assistência básica de saúde, e prevenir complicações na fase inicial da vida e as consequências em longo prazo. Então, isso daí, né, eu tento, né, colocar isso na prática, já eu tenho, né, eu levo em todos os ambulatórios, né, todos os tipos, né, de braçadeiras, né, para realizar, né, a medida da pressão, né, arterial, tá? Eu faço isso, né, em todas as crianças, eu faço isso, eu tenho, essa semana mesmo, né, nós tivemos um caso, né, que a criança sentia muita cefaleia, né, e nós medimos a pressão dessa criança, tá? Então, quer dizer, nós temos que verificar realmente essa pressão, tá? Até para mim, né, às vezes eu esqueço até de medir a pressão, mas toda vez que eu lembro, eu vou lá e meço, tá? Coloco já o aparelho, né, já do lado, porque aí eu lembro, né, já fica uma rotina nossa, tá? E a medição, eu esqueci de falar lá atrás, né? A medição da pressão arterial, como que você vai escolher, né? A braçadeira é conforme a idade, tá? E você mede, né, com uma fita métrica a metade do braço, tá? Aqui, né? Você mede a metade do bracinho e vê quanto que tem esse perímetro, tá? O perímetro desse braço. E aí você vai lá nos braçadeiras, existe, né, uma medida, tá? Por exemplo, de 12 a 17 centímetros, tá? De 20 a 25 centímetros. Aquilo ali significa o perímetro, tá, do braço dessa criança, tá? Então, é assim que nós vamos medir, né, essa pressão arterial, tá bom? Então, muito obrigada, tá? Até logo. Espero, né, que na aula de vocês e as dúvidas, né, vocês tirem, né, na aula, tá? Essa foi referência bibliográfica, tá? E foi um prazer. Um abraço para todos.